Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo, a busca de soluções para os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre o combate ao consumismo infantil. O consumismo, ou o vício pelo consumo, afeta as pessoas cada vez mais cedo, infelizmente prejudicando o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Quem conversa conosco sobre este assunto é o representante do Instituto Alana, Renato Godoy. Ele é jornalista, cientista social, pesquisador dessa entidade e vai compartilhar conosco a sua experiência no tema. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV pelo Instituto Alana novamente estar aqui conosco. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui de novo. Bom, para começar, nós tivemos no ano de 2014 o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, escolhendo como tema da redação a questão da publicidade infantil, um tema ao qual o Instituto Alana se dedica já há bastante tempo. Como vocês que atuam diariamente com essa causa viram a escolha desse tema? A gente recebeu com grande satisfação e alegria, né, a escolha do tema pelo INEP, pelo Ministério da Educação, porque a gente acha de fundamental importância que esse público, exatamente o público que está ali na infância, né, saindo da infância, entrando na idade adulta, na juventude, que ele pudesse parar e pensar sobre esse tema, né, e foram 8,7 milhões de jovens que pararam e pensaram ali durante uma boa parte da sua prova para refletir os impactos da publicidade direcionada para a criança, que nós tanto combatemos no Instituto Alana, né, e nós, e boa parte da sociedade civil combate no seu cotidiano ali, né? 2014 foi um ano que a gente debateu muito a questão da publicidade infantil e eu acho que foi de fundamental importância. E isso e o Enem plantou ali mais uma semente, né? Que assim no Instituto Alana, o projeto Criança e Consumo há 8 anos planta essa semente, né? De disseminar esse debate. E o Enem trouxe agora algo que vai se perpetuar por muitos anos, né? A gente sabe como são os cursinhos pré-vestibulares, agora vamos usar o exemplo, os simulados vão ter que fazer, então acho que é um convite muito amplo para a sociedade parar e pensar sobre a publicidade direcionada à criança. Foi uma ação que terá futuros desdobramentos. Com certeza. Bom, o consumismo infantil no Brasil. Como pesquisador, qual é o diagnóstico que vocês fazem desse fenômeno no nosso país? Bom, eu acho que o país não pode ser observado de forma isolada do contexto que a gente vive na sociedade ocidental, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla, né? Então, a gente vive uma sociedade que muitos teóricos classificam como uma sociedade do hiperconsumismo, né? Em que há uma corrida incessante para a busca de novos produtos, novos objetos de consumo, sem parar, né? Algo insaciável essa busca, né? Alguns filósofos, por exemplo, colocam que a questão de você não alcançar um produto, um objeto de desejo, que é um desejo introjetado muitas vezes pela publicidade, isso gera uma angústia, né, no ser humano que leva ele a buscar outro tipo de consumo. A gente acha essa relação bastante complicada, bastante improdutiva e talvez até perversa, né? Então a gente acha que isso para um adulto já é complicado de se lidar. Para a criança, então, é uma crueldade você colocar a criança frente a um turbilhão de sentimentos e de angústias que entra numa espiral de consumismo desenfreado, né? Então, a gente acha que o consumismo está muito arraigado na sociedade brasileira. A gente vive um momento econômico nos últimos 20 anos em que o Brasil alcançou uma certa estabilidade e em que houve muita ascensão social, né, das classes que tinham mais dificuldades, né, de acesso a bens de consumo. A gente acha isso muito importante, que todos tenham direito a ter uma geladeira, a poder se locomover, enfim, mas que a gente também pensa que tem que pensar os impactos desse consumismo, né? Não é criticar quem consome, porque o consumo é um ato humano, né? Para vir até aqui eu tive que consumir, você também, né? A gente acordou, consumiu, enfim. Então acho que é diferenciar o consumo do consumismo. O consumismo é quase que uma ideologia, né, colocada como a ideal para os tempos atuais e que, no nosso ver, é muito maléfica para a sociedade, sobretudo para a criança que ainda não tem condições, proteção o suficiente para lidar com esse tipo de apelo. Agora, efetivamente, o que as pesquisas dizem sobre o impacto desses apelos ao consumismo para as novas gerações, crianças, adolescentes? A gente sabe por pesquisas nacionais e internacionais que a criança é muito vulnerável e mais suscetível à publicidade, né?
eles têm maior capacidade de assimilam mais rápido do que os adultos uma mensagem publicitária e passam, ou seja, há uma maior facilidade no mercado de introjetar um desejo de consumo naquela criança do que no pai dela, por exemplo, no pai ou responsável. Então, a criança está mais, ela é um alvo mais fácil e mais rentável para o mercado, né? Portanto, a gente entende que existe tanto apelo à criança feita pelo mercado. E nós queremos que esse apelo seja barrado, né? No nosso entendimento, ele já é ilegal, mais para adiante a gente pode comentar mais sobre isso, mas acho que a gente entende que as pesquisas nacionais e internacionais mostram que ela está muito suscetível. A criança está muito suscetível aos apelos persuasivos do mercado. E, aliás, esses apelos não se dirigem somente aos produtos considerados infantis, mas o poder de decisão da criança dentro do lar, ele é extraordinário, né? Até para decidir a compra do carro, da família, muitas vezes, elas acabam influenciando. Exatamente. A gente tem uma pesquisa já um pouco antiga, de 2003, que mostra que a criança tem 80%, participa de 80% das decisões dos lares de compra, né? Mas uma pesquisa mais atual traz um dado que eu considero até mais chocante, que é uma pesquisa nacional da sociedade SPC, né? Sociedade de Proteção ao Crédito, que mostra que 52% dos pais, numa abrangência nacional, afirmam que já atenderam às manhas, entre aspas, dos seus filhos e pela compra de um produto, né? Mesmo sabendo que aquilo poderia endividar, comprometer o orçamento da família. Mostra o quão forte é o poder de influência das crianças dentro dos lares, né? E quanto o mercado joga para dentro do lar um promotor de vendas, né, que é a criança, levando para o ambiente dos lares, para o ambiente familiar, um clima muitas vezes de estresse familiar, né? Uma briga por produtos, enfim, que os pais nem sempre podem atender, né? Porque há um limite orçamentário, né? O Brasil, ainda mais num país como o Brasil, ainda muito desigual, né? Isso se torna ainda mais perverso no nosso entendimento. São inúmeros, né? Os impactos do consumismo, a gente vê no dia a dia, né? São dados do IBGE, por exemplo, que 33% da população infantil já é obesa ou tem sobrepeso, né? E há relações das pesquisas nacionais e internacionais, mais uma vez, mostrando o quanto a criança é suscetível à publicidade, sobretudo de alimentos não saudáveis, e como as crianças que já têm obesidade ou sobrepeso são ainda mais suscetíveis a essas publicidades, né? Seria a vulnerabilidade dentro da vulnerabilidade. Então, o mercado também, mais do que a gente até, tem conhecimento sobre isso, né? E quer usar essas informações, né? Que se por um lado chocam, por outro lado pode apresentar uma opção de mercado ou vislumbrar um faturamento maior, enfim. Então, a gente acha isso bastante condenável eticamente, né? Obviamente, não são todas as empresas que pensam assim. A gente já tem alguns exemplos de empresas que começam a se adaptar a um novo padrão ético, a esse novo paradigma ético de não realizar esse tipo de apelo para a criança. E é nesse paradigma ético que a gente quer consolidar esse novo momento para acabar ou mitigar, né? Acabar Sim. seria um pouco utópico, né? Até para o momento atual que a gente vive. Mas reduzir esse problema. Reduzir, mitigar esse problema e construir uma infância uma infância livre de consumismo e uma infância em que a criança possa exercer, de fato, sua infância, né? O ser criança, exercer seu lado lúdico, ter um ambiente livre na escola para poder se desenvolver cognitivamente, o projeto pedagógico da escola prevaleça sobre os interesses do mercado. Quer dizer, algumas doenças crônicas que nós temos hoje, como a obesidade, a ansiedade crônica, o estresse, já podem ser considerados, então, como consequências de uma exposição excessiva à publicidade que as gerações que hoje são adultas tiveram na sua infância. Sem dúvida. E quem está apontando isso não é apenas o Instituto Alana ou organizações da sociedade civil brasileira, né? Hoje a gente tem um respaldo muito forte dos organismos do sistema ONU. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, recomenda que não haja publicidade para crianças de até 12 anos, publicidade de alimentos, né? Muito em função da epidemia mundial que a gente vive de obesidade infantil no mundo. A Organização Pan-Americana de Saúde também orienta no mesmo sentido, né? E outros órgãos internacionais também apontam essa relação direta entre a obesidade e a exposição à publicidade.
Bom, diante desses dados, que não dizem respeito somente ao Brasil, mas são mundiais, quais são as respostas que a sociedade pode oferecer a esse problema? É sobre isso que a gente conversa no próximo bloco, quando continuamos o nosso bate-papo com o Renato Godoy, pesquisador do Instituto Alana. O Sociedade Solidária já volta.